Acusação do STJD usando nova situação contra Bruno Henrique. Vamos falar sobre isso, o Flamengo dando um troco pra cima do Atlético Mineiro, Pedrão. Várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Se inscreve no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Terceiro dia consecutivo de folga no CT Ninho do Urubu. Nessa quarta-feira, dia 3 de setembro, o Flamengo volta aos treinamentos no dia 5 de setembro, na próxima sexta-feira. Amanhã teremos o julgamento do Bruno Henrique e já temos novas situações aí pingando na imprensa pra gente conversar, beleza? Mas antes, trazer aqui para vocês, porque teve a apresentação do Matheus França como mais novo reforço da equipe do Vasco da Gama, e alguns torcedores do Flamengo e torcedores do Vasco também, né, torcedores do Vasco comemoraram o fato do Matheus França não citar o nome do Flamengo na entrevista coletiva. E alguns torcedores do Flamengo, pô, o cara foi criado no Flamengo, não falou o nome do Flamengo porque ele falou o seguinte, pra você entender o contexto. Todo mundo sabe do início da minha carreira no clube rival, mas o mais importante agora é focar aqui no Vasco, que é um clube grande e importante. Essa escolha de voltar ao Rio de Janeiro e vir para o Vasco foi minha e teve muita influência nas conversas que eu tive com o Diniz, Pedrinho e Felipe. Não tem pressão nenhuma em relação a isso. Então assim, cara, isso aí é orientação. O Vasco, ele acha que o cara, não citando o nome do clube, ele vai jogar pra torcida, ah lá, tá vendo? Nem o nome do Flamengo ele faz. São coisas assim, pequenas, sabe? E que não muda nada na vida do Vasco. E, cara, se citou, se não vai citar também, tô pouco me lixando, só foi criado no Flamengo, o Matheus França. Não tem vínculo absolutamente nenhum com o Flamengo, a não ser o fato dele ter sido criado nas categorias de base do CT Ninho do Urubu, tá? Enfim, eles que se preocupem lá com o problema deles, vou nem me estender muito nesse assunto aqui, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, informação do jornal O Globo em relação ao estádio do Flamengo, que é um tema muito debatido nos últimos tempos, alguns torcedores, não vai construir, aí tivemos a reunião aí do BAP na última sexta-feira com o prefeito Eduardo Paes. A informação que chega interna do clube é o seguinte, o Flamengo garante que vai sim construir o estádio, mas ainda não tem uma data fixa, nem sabe como vai construir o estádio. Que isso, Pedrão? Calma. O clube ganhou o tempo que queria com um acordo firmado com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro na última sexta-feira para a ampliação do prazo. Antes existia um prazo fixo, ó, tem que construir o estádio do Flamengo até o final de 2029. Agora o projeto não tem data, tá? O Flamengo não descarta uma parceria com investidores para construir o estádio. No entanto, tanto essa etapa como a de uma possível venda dos naming rights depende de um projeto que só será elaborado depois do estudo de viabilidade econômica que está sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV, solicitado pelo presidente do Flamengo, pela atual diretoria do Flamengo. O próprio BAP falou, após a reunião com o Eduardo Paes, o terreno é nosso, com certeza o estádio é o sonho do Flamengo e vai ser uma realidade, só não vai ser agora, tá? E, gente, vai ter que ter entrada de um parceiro, tá? Porque é para mais de R$ 1 bilhão que vai custar esse estádio aí, e a gente não pode ficar endividado igual o Corinthians ficou aí, enfim, entre outros clubes aí do futebol brasileiro, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, balanço financeiro da janela de transferências do Flamengo, a gente vê muitas informações desencontradas, as pessoas afirmando que o Flamengo teria gasto muito dinheiro, alguns até com desconhecimento. Com fair play financeiro o Flamengo não teria gastado tanto assim na janela de transferências.
Só que, meus amigos, o que acontece é que o investimento do Flamengo em contratações na atual janela, né? Aliás, na janela passada, até porque já está fechada, foi de 270 milhões. Você sabe quanto que o Flamengo ganhou, faturou com a venda de jogadores? 370 milhões. Então, mesmo que nós excluíssemos todas as outras fontes de receitas do Flamengo, como bilheteria, direito de transmissão, patrocínio, venda de camisa, sócio-torcedor, várias outras situações, o Flamengo vendeu mais, tá? Ganhou mais dinheiro com vendas do que gastou em compras. Então o fair play financeiro não se aplica de forma nenhuma ao Flamengo, tá? Pessoal, vamos falar um assunto sério aqui agora, uma situação dramática que vive um jogador do Flamengo, que é o Bruno Henrique, ídolo do Flamengo e que tem seu julgamento marcado na esfera desportiva STJD amanhã, dia 4 de setembro, quinta-feira, às 9 horas da manhã, e contará com a cobertura aqui do canal Mengão ou Melhor. O que acontece é que temos um fato novo. Que fato novo, Pedrão? A acusação no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva quer usar vídeo de confissão de apostador contra Bruno Henrique em julgamento. Tribunal Esportivo pediu à Justiça do Distrito Federal, ele está sendo julgado na Justiça Comum, tá? E também na esfera da Justiça Esportiva. A Justiça Desportiva pediu à Justiça Comum do Distrito Federal o acesso ao material em que Douglas Barcelos, o apostador, diz que sabia que o atacante seria punido com o cartão amarelo. Tá, galera? Ou seja, a acusação ela quer mais um elemento, né? Não diria que é uma prova, enfim, não sou advogado, mas é uma confissão, né? Digamos assim, é uma fala de uma outra pessoa. Mas ela quer agregar esse elemento desse vídeo, desse rapaz afirmando que ele sabia que o Bruno Henrique iria tomar o cartão amarelo, para preencher a sua argumentação de acusação em relação ao Bruno Henrique. O julgamento na quinta-feira pela primeira comissão disciplinar do STJD, por supostamente ter tomado o cartão, ter tomado uma advertência que beneficiou apostadores, acontece amanhã às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Se condenado, o atacante pode ser suspenso por até 2 anos, além de outras 24 partidas, e receber uma multa de R$200 mil, pessoal. Enfim, vamos ver como vai ficar essa situação. Torço pela absolvição, pela inocência de Bruno Henrique, mas evidentemente não sou alienado, e se for condenado e punido, aí, meus amigos, não resta nada ao Flamengo a não ser suspender o contrato com o jogador, né? Até porque existem, gente, não de forma mensal, mas de forma periódica, palestras dentro do Flamengo, né? De empresas especializadas falando, olha, cuidado com quem vocês compartilham a informação de que vocês vão tomar mais um cartão amarelo, né? Aquele cara que está na casa fazendo a sua aposta, de repente, ele pode até, digamos assim, fazer conjecturas, né? Pensar, caramba, ele está com 2 cartões amarelos, acho que nesse jogo aqui ele vai tomar o terceiro, né? Porque, naturalmente, ele vai querer ficar de fora desse próximo jogo, porque de repente ele já vai ser poupado para ficar disponível num jogo, né, mais difícil. Ele pode até fazer especulações ali, estudar para agora receber esse tipo de informação. Realmente não pode acontecer. Enfim, de qualquer forma que seja, não pode acontecer. A ver qual vai ser esse resultado desse julgamento amanhã, que pode contar com esse novo elemento do vídeo desse rapaz falando que sabia que ele ia tomar o cartão, tá? Enfim, pessoal, negócio é o seguinte,
O Dínamo de Kiev pagou ao Flamengo 400 mil dólares, mais ou menos aí 2 milhões e 100 mil reais, por 50% do atacante Chola do Flamengo. O Flamengo vai manter 50% do jogador de 18 anos, que assinou o contrato por 4 temporadas com a equipe ucraniana, que, se eu não me engano, está jogando na Polônia, né, em razão dessa situação toda geopolítica que vive, beleza? O atacante Pedro, camisa 9 do Flamengo, né, recebeu uma proposta do Al Rayyan do Catar. A gente comentou aqui no canal ontem essa situação de 20 milhões de dólares, o Flamengo prontamente recusou. Entretanto, nos últimos meses, o atacante rubro-negro foi sondado por outras equipes, incluindo equipes da Premier League. O Al Nassr da Arábia Saudita, Monterrey do México, Besiktas da Turquia, Zenit da Rússia, clube que hoje está o Gerson, banco do time, não é convocado para a seleção brasileira, e o Nottingham Forest da Inglaterra, pessoal. Então, além do Al Rayyan, essas equipes demonstraram interesse pela contratação de Pedro, que foi a proposta, o interesse, o início das conversas foram completamente rechaçados pela diretoria do Flamengo, sobretudo com o aumento da produção do Pedro de gols, de dribles e sem a bola também, né? O impacto que teve aquele esporro público do Felipe Luiz no Pedro, né? É positivo, digamos assim. Talvez se ele tivesse ali um decréscimo, né, arrumasse uma briga generalizada, de repente o Flamengo até negociaria. Mas em função dessa melhora do jogador, está posto completamente fora de cogitação essa situação, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte: Jorge Sampaoli é o mais novo técnico do Atlético Mineiro. Ele assinou um contrato até o final do ano de 2027 com a equipe mineira, e isso pode impactar diretamente o Flamengo. Mas antes de trazer essa informação que pode impactar diretamente o Flamengo, o Pablo Fernandes, preparador físico que deu um soco na cara do Pedro, está na comissão técnica de Jorge Sampaoli, e nesse segundo turno pelo Campeonato Brasileiro teremos o enfrentamento entre Flamengo e Atlético Mineiro na casa do Atlético Mineiro, com a presença lá do preparador físico no gramado, Pablo Fernandes, que deu um soco na cara de Pedro. Ele não deve mais nada à Justiça do Brasil, parece que ele entrou num acordo, né, a pagar um dinheiro, aí uma multa, coisa e tal. Não sei se o Pedro retirou a queixa pela agressão que ele sofreu, mas teremos esse reencontro do atacante do Flamengo com o Pedro. Lógico que eles não vão se falar aquela coisa toda, mas vai estar ali na beira do gramado o louco do preparador físico do Sampaoli, o Pablo. Tá, Pedrão, mas você entrou nesse assunto só para falar isso? Não entrei só para falar isso. A informação que chega é que Sampaoli gosta demais do volante Alan do Flamengo, e ele poderia, quem sabe, fazer uma empreitada para tentar contratar esse jogador do Flamengo. Entretanto, isso seria um negócio apenas para o ano que vem. Todo mundo sabe que Sampaoli, quando chega nas suas equipes, ele é um completo louco, alucinado por reforços. Por esse motivo, ele não foi lá para o Santos, equipe que financeiramente está mais complicado. O Atlético Mineiro, por mais que esteja complicado, tem os mecenas, né, os Menin, né, dono da MRV Construções, e aí, em função disso, ele foi para o Atlético Mineiro. E um dos nomes que estariam na lista de Sampaoli para a próxima temporada é o nome do Alan, jogador que veio para o Flamengo, saindo do Atlético Mineiro, pedido do Jorge Sampaoli, que até hoje, assim, tem lampejos ali, boas atuações, lampejos de boas atuações, mas nada assim espetacular. O que, de repente, travaria essa negociação é a rejeição da torcida do Atlético Mineiro, né? Porque o Alan sai de uma maneira bem ruim do Atlético Mineiro. Torcedores do Flamengo colocaram outdoor lá em Minas Gerais, né, do Alan com a camisa do Flamengo. Depois torcedores do Atlético foram lá
e tiraram, né, aquela coisa toda. Então isso poderia atrapalhar esse negócio aí, tá? Mas, enfim, é uma das possibilidades, cara, pintando a proposta, acho que o Flamengo tem que liberar o mais rápido possível, por mais que não dê para essa temporada, em razão do Alan já ter jogado os 7 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Flamengo. Foi muito utilizado, né, nos últimos tempos, sobretudo antes da afirmação do Saúl, né? E o Flamengo estava com problemas ali, o Pulgar suspenso, enfim, acabou batendo aí praticamente esses 7 jogos, beleza? Enfim, a ver o futuro dessa história. Agora, eu desejo muito boa sorte, ou melhor, não desejo boa sorte pro Atlético Mineiro com o Sampaoli como treinador, tá? Enfim, vamos lá e vamos arregaçar eles quando a gente visitar, que a gente ganha sempre, aliás. Minha galera, negócio é o seguinte, fechou a janela de transferências, tá? Para chegadas. Entretanto, a janela, ela continua aberta para possíveis saídas para lugares específicos. É verdade, até porque a janela para saída de parte dos países do continente europeu também já está fechada. O Flamengo terá mais 10 dias para tentar encontrar um destino para os jogadores que estão em baixa, né? Que é o caso do Juninho, que é o caso do Michael, que é o caso, eventualmente, do Everton Cebolinha, né? O Flamengo já conseguiu a saída do Lohan, do Matheus Gonçalves, mas ainda quer arrumar um destino, sobretudo para Michael e Juninho. O Cebolinha, de repente, até fica, pelo menos, até o final do ano. Tem o interesse do Grêmio aí para o próximo ano fazer uma investida pelo jogador. As janelas para saídas desses atletas do Flamengo que estão abertas são a janela da Ucrânia e da Croácia, tá? Ficarão abertas até o próximo dia 5 de setembro, né? Ou seja, daqui a 2 dias fecham também. A janela da Arábia Saudita, né? Inclusive, tivemos clube da Arábia Saudita interessado na contratação do Michael. Entretanto, o Michael acabou não querendo retornar para o futebol da Arábia Saudita. Enfim, direito dele também, tem contrato com o Flamengo. Até o dia 10 de setembro, a janela da Arábia Saudita está aberta. A janela Rússia está aberta até o dia 11 de setembro. E a janela grega e a janela mexicana estarão abertas até o dia 12 de setembro. Então, no mais tardar, até 12 de setembro, o Flamengo tem a possibilidade da saída desses jogadores, do Juninho, do Michael e também, quem sabe, do Everton Cebolinha, né? Já tivemos a confirmação da saída do Vitor Hugo ontem, por exemplo, vestindo a camisa do Santos, do Lohan, do Chola, do Matheus Gonçalves, anteriormente do Wesley, do Gerson, e agora tem a possibilidade desses atletas. O Al-Ula, né, da Arábia Saudita, tentou uma contratação por empréstimo do Michael, mas acabou não vingando. E o que acontece é que o Flamengo não consegue outras propostas pelo Michael. E aí não é nenhuma questão... porque ele está em baixa, Pedrão. Evidente, ele está em baixa e isso impacta também. Mas o que mais impacta é que o salário do Michael é um dos maiores que tem no elenco. Sim, é um dos maiores que tem no elenco. Por quê? Como ele conseguiu se livrar do contrato lá do Al Hilal, ele estava livre no mercado. E aí a gente tem uma falácia, né? E tá vindo de graça tal jogador, mas não é tão de graça assim. Digamos, né? A questão é que quando o jogador está livre no mercado, ele é dono dos direitos federativos dele. Quando o Flamengo contrata um jogador que está ligado a um determinado clube, dono dos direitos federativos do jogador é do clube. Daí o Flamengo contrata o jogador e paga o salário. Quando é o jogador, o Flamengo paga o salário e paga as luvas, que são os direitos federativos do jogador que ele vende para o Flamengo, diluindo isso no salário, fazendo com que o salário fique gigantesco, robusto e que isso afasta a possibilidade de outras equipes quererem contratar o jogador pagando um salário tão robusto. Então essa é a situação que infelizmente acontece com o Michael.
Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.